Olá, meu nome é Gilberto, ex-lateral esquerdo, fui campeão com a seleção brasileira na Copa América em 2007. Minha relação com a seleção brasileira, ela se iniciou em 2003, foi minha primeira convocação para a disputa da Copa das Confederações. Eu jogava no Grêmio. E para mim foi motivo de muito orgulho, porque desde criança eu sempre sonhei em vestir a camisa da seleção brasileira. A gente aqui no país, quando o atleta chega nessa condição a vestir a camisa da seleção brasileira, é o ápice da carreira. A gente sabe que é muito difícil por ter muitos jogadores de nível, de alto nível. E tem a questão também de estar representando o país numa competição importante, numa competição internacional. Então, para mim, assim, foi motivo de muito orgulho. A Copa das Confederações de 2005 influenciou muito na minha carreira, porque havia uma tensão muito grande em relação a quem seria o reserva imediato do Roberto Carlos, que era o melhor jogador do mundo, na posição. Estava entre eu, Gustavo Neri, Léo, que jogava também no Santos. Então, quando o Parreira me convidou e eu sabia que seria o titular dessa competição, eu sabia que estava tendo ali a minha prova, assim, seria uma competição para que o Parreira tirasse as dúvidas dele para ver quem iria ser convocado para a reserva do Roberto Carlos. E graças a Deus acho que deu tudo certo, porque a gente conseguiu conquistar a Copa das Confederações 2005 em cima da Argentina, que também tinha uma grande equipe, grandes jogadores com Messi, Cambiasso, com Aimar, enfim, era uma equipe muito, muito boa. E ali eu tive a sensação de que eu tinha, talvez, assim, um lugar guardado ali na cabeça do Parreira para que eu pudesse vir a disputar minha primeira Copa do Mundo, que aconteceria em 2006. A minha sensação de ser convocado assim, para uma Copa do Mundo de 2006, acho que como eu tinha falado, assim, é o ápice, eu já estava atuando na Alemanha, a Copa do Mundo aconteceu na Alemanha, eu também estava vivendo um momento super positivo, porque já tinha chegado na Alemanha em 2004 e fui para uma Copa de 2006, a gente vivendo toda aquela sensação do quadrado mágico, do título de 2002 para 2006, ficou aquele limbo de 4 anos ali com a seleção vivendo momentos maravilhosos. A gente era uma das seleções favoritas à conquista da Copa de 2006. Jogar ao lado de Cafu, Roberto Carlos, Dida, enfim, Juan, Emerson, Juninho Pernambucano, Ronaldo, Adriano, Robinho, era uma coisa que, apesar de buscar isso sempre como profissional, jamais eu poderia pensar que pudesse acontecer. E eu acho que ela veio num momento especial, por eu já estar vivendo na Alemanha, então acho que para mim assim foi, é difícil até descrever, encontrar palavras, mas foi uma sensação assim muito especial e culminou com um gol, eu fazendo gol contra o Japão também no terceiro jogo da competição, e isso fez com que eu me sentisse mais acho que adaptado e muito mais confiante para vestir a camisa da seleção brasileira. A gente se sentia favorito, para a conquista da Copa de 2006, Acho que por tudo que a gente vinha fazendo desde 2002, após vitória, após o Penta, a gente conseguiu conquistar a Copa América em 2004, conseguiu conquistar a Copa das Confederações em 2005 e em 2006 era aquela coisa da coroação, da conquista da Copa do Mundo. E eu acho que a derrota para a França nos fez um alerta
para que, e eu já disse isso algumas vezes, né, acho que a nossa preparação, o foco para a competição, ela não estava total na competição, né, em 2006. E eu acho que nos ligou um alerta para que a gente só com talento, a gente talvez não conseguisse conquistar as competições. E daí acho que a gente começou a ter um cuidado maior também, apesar de a seleção sempre ter tido boas preparações, mas de ter um cuidado melhor para as preparações para as competições mais importantes. Eu acho que a gente não teve o cuidado para essa Copa, um cuidado que eu digo em relação ao foco, né? Porque eu lembro que a gente fez uma preparação em Vegas, na Suíça, e era a minha primeira Copa, né? Eu fiquei um pouco assustado porque era muita gente envolvida, eram muitos repórteres, era muita gente. O nosso treino, praticamente um treino para uma competição desse nível, eram 15 mil pessoas assistindo o treino. E óbvio, com a experiência, eu ficava imaginando como é que para um treinador ele ter que passar as informações para a sua equipe que vai disputar uma Copa do Mundo com 15 mil pessoas gritando, torcendo. No jogo a gente entende essa relação, mas no treino, para mim, era uma coisa muito nova e me deixou assim, bastante espantado, né? Porque ali talvez a gente não tivesse tido o foco necessário para a conquista do hexacampeonato na Alemanha. A chegada do Dunga da seleção foi meio que para justamente a gente, após perda para a França, houve ali uma reformulação, né? Porque a gente acabou perdendo para a França e as pessoas entenderam que talvez a gente não tivesse tido uma preparação adequada para a Copa. E a entrada do Dunga foi meio que para justamente ajustar essas arestas, né? Então ele teve que fazer uma reformulação, muitos jogadores saíram da equipe que disputou a Copa de 2006, alguns permaneceram e a gente teve a chegada de novos atletas, né? Até jogadores mais jovens, né? O caso do Wagner Love, do próprio Robinho, enfim, Daniel Alves, Mineiro, Josué, Alex, zagueiro, e o Dunga entrou com essa missão, né? De ter que arrumar praticamente a nossa equipe com o comando dele, que era um comando mais... não que Parreira não tivesse, mas era um comando mais rígido. E foi isso, assim, ele entrou para tentar arrumar uma coisa que talvez as pessoas, e principalmente a imprensa brasileira, tivesse taxado que foi uma coisa assim mais no oba-oba, a preparação para a Copa de 2006, ele entrou tendo que arrumar essas arestas. Então eu recebi essa convocação, né, assim, diferente do que foi em 2006, na Copa América de 2007, né? Porque em 2006 eu lembro que eu estava viajando, eu peguei um avião no horário da convocação da Copa de 2006 para não ter que ouvir. A de 2007 já foi diferente porque eu meio que já estava esperando ser convocado por tudo que eu já havia feito, né? Então, quando o Dunga convocou a seleção para a Copa América de 2007, eu já estava com uma esperança maior, porque como eu tinha sido o reserva do Roberto Carlos na Copa de 2006, automaticamente eu já estava naquela ansiedade de ter que representar o Brasil como titular da posição. Mas é sempre gratificante, né? Você ser convocado para disputar uma Copa América com a seleção brasileira e começar a preparação, né? Então, para mim, foi algo assim, foi mais um passo na minha carreira, foi mais uma coisa importante, porque não é qualquer jogador que veste a camisa da seleção brasileira para a disputa de uma Copa América. Assim, o que o Dunga pedia era muito amor à camisa, né? Pedia para que a gente representasse da melhor maneira a seleção brasileira, porque a gente tinha uma referência, né? O Dunga foi capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 94 e ele sabia muito bem o que estava falando, né? O Dunga foi de 0 a 100, porque na Copa de 90 o Dunga foi taxado, talvez foi o culpado, né?
pelo fato da seleção brasileira não ter conquistado a Copa de 90, e em 94 ele já foi o capitão, fazendo gol nas cobranças de pênalti. E ele pedia muito isso a gente, muito respeito à camisa da seleção brasileira e que a gente também respeitasse o povo brasileiro. Então acho que isso, ao longo do período do Dunga na seleção, acho que a gente aprendeu isso. Todos os atletas tentou fazer o seu melhor e eu acho que por isso a gente conseguiu o êxito na Copa América 2007. A Alemanha, para mim, assim, representa muito, né? Eu, quando fui, assim, chamado para jogar no Hertha Berlim, né? Eu passou inúmeros questionamentos, né, na minha cabeça por conta da história do país, né? Por conta do nazismo e racismo e, enfim. Eu já fui com 30 e poucos, 28 anos para a Alemanha. E eu não conhecia nada da Alemanha nesse sentido, né, sobre a guerra e tal, mas eu fui pesquisar e vi que o alemão era um cidadão totalmente burocrático, né? Tudo na Alemanha tem que estar tudo muito certinho, tudo dentro do que foi falado, do que foi combinado, e eu aprendi muito na Alemanha. Foram 4 anos, 4 temporadas e foi, assim, para mim uma aula de vida, porque foi um povo que viveu o que viveu. A gente não pode generalizar. Hitler era uma coisa e a Alemanha é totalmente diferente. O alemão hoje ele tenta esquecer esse passado e eu aprendi muito isso, assim, a ser certinho, a ter que cumprir com aquilo que você está falando. Foram 4 anos de vida, assim, de um aprendizado muito especial e que eu tenho muito carinho, não só pelas pessoas que trabalharam comigo no Hertha, mas pelo povo alemão também. A gente chegou na Copa América sem esse estrelismo, né? Eu acho até que porque, como a gente tinha perdido a Copa de 2006 e por toda a reformulação que foi feita, a gente não conseguiu chegar talvez com a mesma força que a gente tinha ido para a Copa em 2006, né? Então o Dunga precisou fazer a reformulação. Eu lembro que havia um questionamento muito grande quando o Dunga chamou o Afonso Alves, que já era um artilheiro no campeonato holandês. O Adriano talvez pudesse ter nos ajudado mais. Se o Ronaldinho Gaúcho também tivesse ido, acho que ajudaria mais. Mas o Dunga preferiu deixar esses jogadores de fora e convocou alguns jogadores mais jovens, assim, né? Podemos dizer assim, vestindo a camisa da seleção brasileira. E eu acho que deu certo, porque a gente tinha mais ou menos uma base do que foi, né, a Copa de 2006. E ele acabou convocando esses atletas para fazer uma mescla, e eu acho que essa mescla deu certo. E eu acho que a gente teve, assim, um êxito, né? Até porque a gente estava sendo muito questionado. Eu lembro que a gente iniciou a competição perdendo para a seleção do México, e aí teve uma enxurrada de críticas. Eu acho que a mudança nossa depois do jogo contra o México, né, depois da derrota de 2-0, era que a gente sabia que era um grupo jovem, mas que era um grupo que tinha muito talento e que a gente precisava reverter a situação, né? Acho que não passava na cabeça de outro jogador que não fosse isso, porque a gente já tinha tido a derrota em 2006, ficou marcada porque em 2006 a gente achava que poderia ganhar a Copa com os pés nas costas pelo número de jogadores que a gente tinha. E em 2007, acho que houve muita crítica, muita cobrança, até em relação ao Dunga, né, que tinha uma relação não muito amistosa com a imprensa.
E isso acabava trazendo para a gente uma crítica maior. E logo na nossa estreia a gente perde para o México e dali em diante a gente sabia que poderia fazer melhor, de que a gente podia jogar melhor e eu acho que foi o que aconteceu, né? A partir dali a gente se fechou ainda mais e dali acho que foi só vitória, assim, acho que foi só atuações do mais alto nível. Os pontos fortes da nossa seleção na Copa América 2007, eu acho que era essa força, né? Essa vontade de vencer, né? A gente acho que tinha perdido esse brilho na Copa de 2006 e 2007 a gente sabia que tinha condição de vencer, que a gente poderia vencer, de jogar bem. E eu digo que acho que a Copa América 2007 foi a Copa da afirmação pra gente, né? Porque eram jogadores que estavam chegando ali na seleção, jogadores que precisavam mostrar o porquê que estavam vestindo aquela camisa. E eu acho que o nível de performance que a gente teve na Copa América, eu acho que nos credenciou. Assim, eu acho que foi a Copa da afirmação para muito atleta e dali muitos atletas conseguiram crescer, conseguiram subir profissionalmente. E eu acho que é isso, assim, acho que foi a Copa da afirmação. Eu acho que assim, o forte da seleção acho que foi todo, assim, né? Porque a gente tinha ali na frente Wagner Love, Robinho, no meio de campo a gente tinha Gilberto Silva, a gente tinha o Mineiro, a gente tinha Josué, Elano, a gente tinha Júlio Batista. Na defesa já era o Maicon, eu, Daniel Alves, Joan, Alex. A gente tinha grandes talentos, assim, né? A seleção brasileira sempre tem grandes jogadores, quando se reúne, sempre tem grandes jogadores, mas eu acho que a gente não tinha ali, talvez, 2, 3, 4 jogadores ali, todo mundo junto, a gente conseguiu ali se fechar e eu acho que essa união ali, acho que foi a parte mais forte da nossa seleção. Eu acho que depois desse jogo contra o Chile, né, nas quartas de final ali, em 6-0, né, eu acho que a gente sabia que a gente estava no caminho certo, né. Depois de a gente ter perdido para o México e, como eu disse, ali na fase de grupos a gente conseguiu reverter a situação, conseguiu classificar em segundo e a gente pegou, se não me engano, o Chile foi o melhor terceiro colocado. E a gente enfrentando novamente o Chile, né? Porque no primeiro jogo, se não me engano, foi 3-0 e a gente sabia que iria enfrentar uma equipe muito difícil. E eu acho que realmente ali foi deu aquela sensação de que a gente estava no caminho certo, que poderia conquistar, ainda mais depois de um 6-0. Não é fácil você conseguir uma vitória de 6-0. E a gente conseguiu bem, jogando muito bem em cima do Chile. Eu posso dizer muita coisa, assim, né? Mas o que passa na nossa cabeça quando a gente vai para uma cobrança de pênalti, assim, né? Ainda mais um jogo de semifinal, né? Ela já tinha tido algumas cobranças de pênalti e, se eu não me engano, já estava no 5º pênalti. E eu lembro que se eu perdesse o pênalti e se eu não me engano, o Lugano fizesse o pênalti, a gente estava eliminado, né? E eu, então, não podia perder o pênalti de maneira alguma. E assim, passa muita coisa na cabeça, né? A gente fica com medo, mas ao mesmo tempo a gente vai confiante porque o treinador te dá essa confiança de te escolher para ir cobrar pênalti. Ele sabe do que você é capaz. Mas ali a gente não está representando só 23 jogadores, né? A gente tá representando uma nação, né? Está representando muitas pessoas que através do futebol conseguem uma alegria, né? O povo brasileiro nessa relação é muito sofrido, né? Tem muito essa relação da paixão com o esporte e enfim, a relação com a vida, né? E a gente sabe, acho que a maioria sabe disso, né?
E a minha única preocupação era essa, né? Assim, eu não posso perder, porque acho que tem muitas pessoas por trás ali da televisão que precisam desse momento, e a gente precisava, principalmente depois da derrota na Copa. Mas eu peguei a bola confiante, comigo mesmo ali, falando comigo mesmo, você vai lá, põe a bola lá na marca do pênalti, faz o gol, que você tá confiante e tal. E eu acho que foi isso que aconteceu, eu bati, fiz o gol. E se eu não me engano, o Lugano em seguida bateu e perdeu, e aí a gente conseguiu passar para a final, para o jogo com a Argentina. O Doni com a gente era assim, o Doni, eu falo que o Doni era meio doido, assim, né? Porque o Doni passava muita confiança pra gente, assim, né? No dia a dia, de treino, de jogo, né? E ele também estava tendo a oportunidade dele. Acho que o Doni viveu o melhor período da carreira, né? Durante esses anos, né? Tava muito bem na Roma. E na própria seleção brasileira também, quando teve a oportunidade, ele conseguiu mostrar que era um grande goleiro. E como eu disse, né? Acho que a união do grupo ali, o Doni, a gente tinha muita confiança de que o Doni poderia pegar pênalti. E a gente sabia que se todos nós fizéssemos nossos pênaltis, o Doni pegaria, né? E eu acho que foi isso que aconteceu. A gente, nesse jogo, teve muita confiança no goleiro que a gente tinha, e acho que por isso a gente conseguiu passar para a final. Os dias prévios, né? Diante da Argentina. Assim, pra gente que está acostumado a viver sob pressão, né? Pra gente que está acostumado a viver com final, com jogos difíceis, era mais um jogo. Mas a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, porque se tratava da Argentina. Na Argentina de Messi, de Tevez, Cambiasso, Ayala, Riquelme. Assim, não é fácil, né? Aimar. A gente sabia que teria um jogo muito difícil, mas a maioria dos jogadores que estavam ali já tinha tido um certo enfrentamento contra esses jogadores, até mesmo na Copa das Confederações em 2005 e na própria Copa América em 2004. E a gente sabia que poderia vencer. Mas os dias, assim, são jogos que a gente sabe que a gente dorme pouco, a gente fica muito ansioso para que chegue logo o momento da partida, porque são jogos difíceis, mas são jogos gostosos de jogar, porque a Argentina jogava e deixava a gente jogar também, né? Mas foram dias assim de muita tensão, ansiedade, mas a gente é muito confiante para essa partida diante do que a gente já tinha feito dentro da Copa América. Acho que jogar contra a Argentina a gente sempre sente, né? Porque a gente sabe que na maioria das vezes a gente sempre consegue êxito, mas são sempre jogos difíceis, né? A gente não pode negar que a Argentina também tem uma escola de futebol extraordinária. São vários grandes jogadores que já surgiram. São grandes jogadores que surgem. Tem um futebol parecido com o futebol brasileiro. Acho que é um povo parecido porque é muito aguerrido também, né? Luta muito pelo que quer. Então são jogos difíceis, mas a gente sabe que nesse enfrentamento a gente tem que sempre fazer o melhor e a gente tem que sair vitorioso, né? Então acho que é por isso que a seleção brasileira, acho que normalmente quando vai para uma final contra a Argentina, a gente sempre consegue êxito, né? Então eu acho que é isso, assim, acho que o maior respeito que a gente pode dar para a Argentina é isso, assim, é chegar, jogar, ser leal e tentar fazer o melhor pela vitória. Lionel Messi. Se preparar para enfrentar o Messi e Riquelme é difícil, né? Porque eram jogadores assim, né? São jogadores, né? Extraordinários, né? Então, eu particularmente analisando, por exemplo, os jogos do Messi, né? Era o começo ali, o iniciozinho do Messi na seleção argentina e o Messi canhoto jogava muitas vezes pelo lado direito do campo, né? E então eu tinha enfrentamento direto. Eu tentava sempre colocar o Messi numa condição para que ele viesse a levar para o fundo de campo, que era para o lado direito dele, porque o Messi tem uma perna canhota que é difícil de parar e é uma perna de respeito, assim, né? A gente tinha que respeitar muito, porque era um jogador muito habilidoso. Mas a estratégia minha era essa, assim, né? Porque era um jogador muito difícil, né? Era imparável, assim, né? O Messi, né? E o Riquelme é um jogador com uma maior experiência dentro da seleção,
A gente sabia que não podia dar muito espaço para o Riquelme. Riquelme foi um jogador que fez muita diferença no jogo, acertou uma bola na trave. Logo em seguida, acho que é o gol do Júlio Batista, mas não teve assim, nenhuma preparação, né? A gente fez a nossa preparação para enfrentar a equipe da Argentina, mas a gente não teve nenhuma preparação especial para esses dois atletas. A rivalidade entre Brasil e Argentina é histórica, né? Assim, né? Então a gente sabe que qualquer jogo que a gente faça, acho que em qualquer competição, qualquer idade, né? Jogo de seleção principalmente, como eu disse anteriormente, há o respeito enorme por conta disso. Acho que são duas grandes escolas de jogadores técnicos, de jogadores aguerridos, de jogadores que buscam o que quer, né? Sabem o que quer. E países normalmente sul-americanos tem muito isso, né? Eu acho que são países que têm uma construção de cidadão, de povo diferente, talvez de entendimento, né, de vida diferente do europeu, porque a gente sabe que a gente não há conquista sem luta. A gente sabe que tem toda a dificuldade para poder vencer, né? Então, acho que a rivalidade está dentro disso aí, né? Acho que há muito respeito entre Brasil e Argentina. E é óbvio que isso a gente leva para dentro de campo, né? A gente não quer ser segundo, né? A gente tem que ser primeiro, né? Então, o argentino acho que pensa da mesma forma. E eu acho que isso eleva talvez o nível técnico e faz com que a gente tenha assim, grandes embates, grandes jogos, grandes enfrentamentos entre Brasil e Argentina. Assim, a gente viveu dessa melhor forma, né? Porque, como eu te disse, né? Era o jogo da afirmação nossa, né? A gente saiu ali da perda da Copa de 2006 e a gente precisava se afirmar como jogador de seleção brasileira. Eu precisava, por exemplo, me afirmar como titular da seleção brasileira após Roberto Carlos, que é altamente difícil, porque era o melhor jogador do mundo. Mas acho que naquele momento ali a gente pôde mostrar um pouquinho para as pessoas que a gente tinha capacidade de estar ali, que a gente poderia ficar ali, que o povo brasileiro poderia confiar que a gente pudesse vir a conquistar o hexacampeonato na Copa de 2010. Então acho que foi a competição dessa afirmação, assim, foi o jogo da afirmação, né? Eu lembro que o Júlio, quando fez o gol aos 4 minutos de jogo, foi uma festa, porque a gente sabia que ali, naquele momento ali era como se a gente estivesse atestando que, assim, hoje não vai dar, né? É como se a Argentina pudesse fazer o que ela quisesse para tentar ganhar o jogo, mas ela não ia conseguir porque a gente não ia deixar. De êxtase, né? Assim, quando acabou o jogo ali foi uma sensação maravilhosa por ter conquistado um título tão importante para a seleção brasileira. Eu acho que também foi, pessoalmente falando, acho que foi a minha afirmação. Eu precisava conquistar aquilo ali para dizer para as pessoas que elas poderiam confiar também no meu futebol. Apesar de ter convivido tantos anos com tantos jogadores na posição de qualidade, né? E a gente fala vários jogadores. E assim, foi especial demais conquistar um título como esse ao lado das pessoas que ali estavam, né? Da maioria dos jogadores ali, comissão técnica. Então, para mim, foi um momento muito especial. O que significou para mim levantar a taça da Copa América? Acho que é um momento único, assim, né? Para qualquer jogador de seleção brasileira é um momento muito especial, né? A gente tem um respeito muito grande pela Conmebol, pelos países sul-americanos. A gente sabe da dificuldade que a gente tem no nosso dia a dia. E aí eu falo, generalizando, acho que todos os jogadores, seja do Peru, da Colômbia, Equador, Venezuela, a gente sabe da dificuldade que tem. A maioria desses jogadores saem de uma condição social difícil. A gente sabe que são poucos os que conseguem chegar. E aí acho que é o momento do êxtase, é o momento da afirmação, né, de você se completar como cidadão, como atleta,
E para mim, acho que essa conquista da Copa América foi isso, assim, acho que foi um momento de fechar, assim, acho que o ciclo desde lá quando você começa jovem, com 10 anos de idade, aquele sonho de se tornar um jogador profissional e conseguir conquistar, né? Então acho que para mim foi algo assim muito especial e que eu guardo no coração com muita alegria. Emociona, né? Porque depois de tanto tempo, a gente está falando aí de quase 17 anos, né? E você volta um pouquinho no tempo e lembra de alguns momentos que a gente teve ali, momentos de dificuldade, momentos de alegria, e de você parar, olhar para trás e entender que você foi um atleta assim também de alto nível, né? Talvez não o melhor do mundo na posição, mas um atleta de alto nível e que conseguiu ajudar a seleção brasileira de uma certa forma a conquistar mais um título. Assim, lembrar de um momento especial, eu lembro assim que a gente, assim que terminou o jogo, né, era uma comemoração muito forte do Dunga, né, porque o Dunga foi muito criticado ainda como treinador, ainda que estivesse iniciando o processo dele como treinador. E o pedido, assim, o abraço, né, Dunga me abraçando ali, agradecendo, né, pedindo obrigado, né, eu acho que foi um momento marcante, assim, pós-título, né? Porque a gente sabia que estava com ele ali, que a dificuldade era dele, mas era nossa também. E eu acho que foi um momento assim que me marcou muito quando ele me abraçou e agradeceu o título. Acho que foi isso. A gente, as comemorações assim, tanto na Venezuela como no Brasil, acho que foram até, não foram, acho que do nível que a gente imaginava, né? Porque talvez algumas pessoas não tivessem acreditado que a gente pudesse chegar, mas a gente entende também, assim, pra gente, a gente tem algumas competições que valem mais, né? Por exemplo, a Copa do Mundo pra gente vale muito mais, mas acho que só quem tá dentro do processo ali é que entende o real valor da conquista, né? E pra mim a Copa América é um título grande, né? Como se fosse uma Copa do Mundo, porque a gente sabe de toda a dificuldade que a gente tem da conquista. E aí eu comemorei com família, com meus irmãos, enfim, mas talvez até muitas das vezes até para a própria CBF, talvez não tenha tanta importância assim, mas acho que pra gente, sem dúvida nenhuma, foi um título muito especial. Porque eu acho que após, né, o título, né, acho que essa importância que a CBF, eu acho que ela poderia ter dado mais, acho que é de juntar essas pessoas. Acho que de todo ano tentar, de uma certa forma, comemorar um título importante como é o da Copa América. Mas acho que isso é um pouco também do que o nosso país vive, dessa questão da valorização, né, das pessoas. E, assim, acho que estou talvez magoado, mas de ter sido talvez um pouco mais valorizado. Não só eu, mas todas as pessoas que ali estavam. Mas faz parte, eu acho que isso, assim, a gente também não pode parar no caminho. Eu acho que foi uma conquista importante para a CBF, foi uma conquista importante para todas aquelas pessoas. E, como eu disse anteriormente, ela fica guardada no fundo do peito lá, e a gente sabe que a gente sempre fez o melhor para que a gente pudesse sempre estar elevando o nome da CBF também. Assim, eu não sei, assim, justamente o que a CBF poderia ter feito, né? Mas eu acho que é isso, assim. Acho que todo pós-título, acho que poderia ter. Eu acho que em alguns países até tem um pouco mais dessa relação mais próxima. Eu não me lembro, por exemplo, de ter sido chamado, talvez, para comemorar 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos do título da Copa América de 2007. E eu acho que talvez seja isso, né? Que a CBF pudesse, de repente, estar fazendo, estar reunindo mais as pessoas. São pessoas hoje que alguns seguiram caminhos dentro do esporte, outros nem tanto. Mas eu acho que tem pessoas que participaram desse grupo que poderiam, de repente, estar agregando também muito mais para o crescimento do futebol brasileiro. E eu acho que é isso, assim, acho que é um pouco desse reconhecimento, talvez, de repente estar juntando mais um pouco essas pessoas que ali estavam e que conseguiram conquistar o título.
significou para mim ser parte da seleção brasileira? É uma pergunta difícil, né? Porque eu acho que é um significado de amor, né, ao país, né? Assim, é paixão pelo esporte, amor ao país, de entender o verdadeiro significado de vestir a camisa da seleção brasileira, que talvez hoje tenha se perdido muito, né? Mas a gente, quando era convocado, era uma convocação, né? A gente sabia que não estava ali só pela gente, a gente estava ali pelo povo brasileiro, e a gente sabia o que realmente estava representando quando tocava o hino lá, pré-jogo ali, o hino tocava, a gente sabia o porquê estava cantando o hino. Assim, tem muita coisa, né? Mas acho que é isso, é a paixão pelo país, é o amor pelo país, a paixão pelo esporte. Acho que esse foi o maior significado de ter vestido a camisa da seleção brasileira. A transferência para o Tottenham, depois de passar 4 anos, né, vestindo a camisa do Hertha Berlim e ter vivido na Alemanha, em Berlim principalmente, que eu acho que é a melhor cidade para morar. Eu estava no Hertha já numa equipe que já não conseguia conquistar, que já não conseguia chegar numa final de uma competição alemã, né, uma competição nacional. E eu estava buscando novos ares, eu queria conquistar, né? E teve a oportunidade para ir para o Tottenham, uma equipe que lutava pela Premier League, mas eu já fui com 33 anos e a minha experiência não foi das melhores, né? Mas ainda assim eu acho que tem muito respeito pelas pessoas que ali estavam, respeito pelo Tottenham. Mas realmente foi uma fase muito difícil da minha carreira e eu tive que aprender a sustentar ali uma reserva durante um banco, né, de reserva durante um período, quase 1 ano e meio, e depois retornar para o Brasil. Então, ser reserva do Michel Bastos na Copa de 2010, né? Eu já não estava mais atuando como lateral, eu atuava como meia, né, no Cruzeiro. E o Dunga tinha essa opção, até porque o Michel também não era lateral esquerdo, né? Michel jogava de ala, meio que meio campo no Lyon. E ele tinha essa opção, e ele me convocou porque ele já acreditava no meu trabalho, né, até pela conquista da Copa América. E para mim, assim, era a segunda chance, né, que eu estava tendo, porque eu fui em 2006, não consegui ser campeão do mundo. Disputar a Copa de 2010 para mim seria uma segunda chance para tentar ser campeão do mundo, mesmo que fosse reserva do Michel. Eu saberia que ali eu poderia estar lutando com o Michel Bastos ali para ser titular, mas eu tinha muito respeito também pelas pessoas que ali estavam e eu sabia que eu tinha que entregar aquilo que eu podia no momento em que eu entrasse no jogo, né? E eu acho que isso eu passei para o Dunga também. O Dunga sabia do que eu podia entregar, então para mim talvez fosse mais uma chance. Eu ali no auge dos meus 33 anos, sabia que não teria uma outra chance de tentar ser campeão do mundo. E eu acho que foi isso, assim, eu fui com essa ideia, assim, de talvez a minha última chance para tentar ser campeão do mundo com a seleção brasileira. El hombre que le va a pegar no es Gilberto. Gilberto, tiro, gol! Assim, entrar com talvez ir para uma Copa do Mundo sabendo que é a última, né, com esse pensamento, principalmente na Copa de 2010, para mim não representou muita coisa, né? Agora, pós-jogo da Holanda, sim. Eu lembro que foi um dia muito triste da minha carreira, porque a gente chorava demais, né, depois do jogo contra a Holanda, né? A gente tinha feito um bom primeiro tempo, a Holanda empatou, virou o jogo no segundo tempo. E eu lembro que é uma choradeira só, né? A gente chorava muito. Eu chorava muito porque eu sabia que o meu sonho de tentar ser campeão do mundo estava terminando ali, né? Porque eu não poderia mais vestir a camisa da seleção brasileira, não conseguiria mais jogar uma Copa do Mundo. Eu já estava com 34 anos e na Copa de 2014 no Brasil eu estaria com 40 anos e isso é impossível numa seleção brasileira, um lateral jogar com 40 anos. E eu sabia que seria talvez a maior frustração da minha carreira, que foi ter chegado à seleção brasileira, ter disputado 2 Copas do Mundo
ter conseguido conquistar a Copa das Confederações, a Copa América, mas não ter sido campeão mundial com a seleção brasileira. Então, para mim, ali foi um momento muito triste da carreira, porque eu sabia que não teria mais a chance de vestir a camisa da seleção brasileira. Porque eu sou eterno. Eu acho porque fica marcado na história, né? Ser eterno, né? Com a seleção brasileira conquistando a Copa América, eu acho que é isso, assim, eu acho que fica marcado na história. É um momento super especial, você poder ser relembrado para a vida toda, eternamente. Eu acho que esse é o significado. Acho que é de ficar na história com um atleta que foi ali com a seleção brasileira e conseguiu conquistar a Copa América, que não são todos os atletas que conseguem.